já teve um desses encontros que não fazia sentido acontecer? Eu não falo de coincidência mística, não. Eu falo do tipo de coisa que a vida produz, quando a gente não tá nem prestando atenção. Um papo numa fila, uma conversa num posto, alguém que aparece no momento certo, no momento em que precisava aparecer. A gente costuma chamar isso de sorte ou acaso. Eu acho que a palavra certa é estrada. Porque a estrada não escolhe com quem tu vai cruzar. Ela só coloca as pessoas no mesmo lugar e deixa o resto acontecer. E quando isso acontece de verdade, quando o encontro certo bate na hora certa, a coisa que aparece do outro lado, ou a pessoa que aparece do outro lado, quase nunca é o que a gente espera. E se tu chegar num posto e tiver uma espécie de psicóloga te esperando? Não é série da Netflix. É a Tânia. Eu sou Georgia Santos e esse é o Rádio PX e as Histórias da Estrada. Rádio PX e as Histórias da Estrada são um oferecimento de Motorista PX, o melhor estilo de vida. No episódio de hoje, os encontros. Meu nome é Tânia Carla Martins, A Tânia é de Joinville e tem 36 anos. A Tânia é carreteira. Mas para chegar até o caminhão, ela passou por muita coisa antes. Ela começou varrendo rua. A Tânia sempre esperou por uma oportunidade. Ela sempre esteve de olhos abertos e atentos, esperando os encontros que a vida pode proporcionar. Ou a estrada. Até que veio um desses encontros, uma dessas oportunidades. A Tânia virou escolta armada. Sempre fiquei querendo algo mais. Aí fiz o curso de vigilante e já fui, né, com a minha mentalidade de ser escolta, né? Já queria adrenalina já. Aí fiz o curso e logo em seguida já peguei na área e fui pra estrada escoltar carga. A diferença é que era do lado de fora do caminhão. E foi nos postos, nas paradas, nesses momentos entre uma descarga e outra, que os motoristas começaram a pilhar a Tânia. Que ela tinha que ir pro caminhão também, que ela tinha que ir pro volante. Quando a gente sempre parava em posto, né, pra bater um papo, ele sempre falava, vem pra carreta, conhece, sabe viajar, conhece a estrada, e um incentivando o outro. Ela achava que era coisa de maluco. Ela disse que só tinha homem, que não era lugar pra ela. Mas ela também já estava habituada a ser minoria. Na escolta, ela também estava invadindo, digamos assim, um espaço. Aí ela aceitou o desafio. Foi lá, fez a carteira de motorista, mas virou motorista de ônibus. Carreira, né, com um veículo grande, eu iniciei no ônibus, né? Comecei como motorista de ônibus e daí logo em seguida eu fui pro caminhão e agora há pouco tempo tô na carreta, né? A primeira viagem sozinha foi pra Ponta Grossa. Serra. Ninguém mais. Só ela Grossa, e o caminhão. De truque. Era a primeira vez que eu tava pegando serra, assim, sozinha, né? Só que a Tânia sempre valorizou esses encontros da estrada. A Tânia sempre valorizou os encontros que a estrada oferece. Eu tive muito contato com bastante pessoas. E num determinado momento, ela estava no pátio de uma transportadora, quando foi abordada por dois motoristas. De falar, assim, até coisas da vida, assim, que assim, de problemas pessoais, eles me chamar assim e falar, queria conversar contigo, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo. Era um tio e sobrinho. Ele era motorista e o sobrinho dele era ajudante. E foi um caso entre a família deles, tava assim, acontecendo que eles, o sobrinho tava com um problema com a família, né? E eu acabei, tipo, meio que minimizando ali, conversando separadamente. Ela ouviu um,
tentando enxergar uma coisa que Ouviu o outro. que ele tava vendo de uma maneira que não era daquela maneira. Tudo em separado, claro. Ninguém sabia que ela estava fazendo essa mediação de conflito. E acabou que no final eu vi que foi amenizado ali o problema deles. E ali eu fiquei assim, é uma responsabilidade, um conselho que tu dá pra uma pessoa. Se tu não saber o que tu tá falando, se tu não saber o que tu tá soltando ali pra aquela pessoa, tu mexe numa estrutura familiar. Porque foi a partir de uma conversa que eu tive do mesmo assunto com um e com o outro que os dois conseguiram... Não é que depois de tanta conversa, o problema se resolveu? Pois é, a Tânia resolveu o problema, pegou a estrada porque tinha entrega pra fazer e foi-se embora. Acontece que a Tânia tem um segredinho. Falta menos de 2 meses pra mim me formar. E quero seguir. Vai ser psicanalista. Você. A Tânia já varreu rua. A Tânia já foi motorista de ônibus, já fez escolta armada e agora tá na carreta, certo? Mas acontece que ela também tá prestes a se formar no estudo da mente humana. É isso mesmo. A Tânia tá se formando em psicanálise. Eu acho que um pouco vem de propósito, né? Tem que ter um propósito pra tu mexer com mente, com gente, com desenvolvimento humano, né? E... Não é à toa que ela teve tanta habilidade para conversar com os colegas. Não foi à toa que ela teve tanta habilidade para resolver essa pendenga familiar. A Tânia é quase uma psicanalista. Esse era o segredo da Tânia. A gente acha que sabe quem tá atrás do volante, né? Mas a gente não sabe. Esperem para conhecer o Cezinha. O que é que o Cezinha tem de tão especial assim? Bom, o Cezinha tem uma frase que ele mandou pintar no lameirão da carreta. Um belo dia veio uma frase na cabeça e eu achei legal e mandei fazer a frase lá no lameirão, que fica lá atrás da carreta. Quem vem atrás pega e consegue ler, né? Aí eu escrevi assim, mandei escrever assim, ó. A alegria do doido é encontrar o maluco. Mas de onde veio essa frase? O que levou um cara a eternizar essa reflexão sobre loucura na traseira do caminhão? Ele diz que não sabe, que teve uma ideia. Mas quando ele me contou uma outra história, eu tive uma pista. Resolvi ir trabalhar com o pai. E a mãe e o pai não deixavam. Daí viram que não tinha como, daí eu fui trabalhar. Aí o pai falava, vai com o fulano. E a rapaziada chegava lá e falava pro pai, pra deixar eu ir com a rapaziada. E daí o pai, não, eu preciso dele aqui, não, que não sei o que, isso, que aquilo, não, ele não pode sair hoje, tá muito acumulado aqui. O pai protegia o menino, sempre arrumava uma desculpa, sempre dizia que precisava dele ali. Mas por quê? E a mãe não sabia. O pai, o que acontece? Uma preocupação pra mãe. Até que chegou o dia que o segredo não podia mais ser guardado. A mãe ia junto na viagem. E eles iam junto com um motorista bastante experiente, mas esse motorista tinha um problema sério. E ele tinha um problema na perna esquerda. E como tinha que pisar na embreagem, chegavam a certas horas que aquilo incomodava ele, começava a doer. Foi no meio da viagem que tudo mudou. O motorista não aguentava mais. Ele não conseguia mais dirigir. E foi então que ele fez uma pergunta que revelaria tudo. Aí ele, meu filho, eu dormindo, né? Aí ele falou assim, tu não quer dirigir um pouquinho pro tio? E isso a minha mãe tava junto, né? Não quer dirigir um pouquinho pro tio, não, porque eu tô com muita dor. Mas vem pra cá, mas nem parou no caminhão. Ele falou, então vem pra cá. Então aí minha mãe, você tá ficando doido, senhor? Foi nesse momento que a mãe descobriu a verdade. E nessas alturas nem me liguei, que a minha mãe não sabia que eu dirigia. Pra ela, não sabia de nada. Quando ela viu eu dirigindo, ela não acredita. É que vocês precisam saber de uma coisa. Nesse dia, o Cezinha tinha 12 anos de idade. Aí comecei a trabalhar com 11 anos, 11, 12 anos. Aí comecei a aprender a dirigir com o pai e com os colegas do pai. Tudo macaco velho, né? Tudo experiente de vida,
de trabalho, de estrada e assim por diante. Um menino de 11, 12 anos dirigindo carro, caminhão em São Paulo, imagina, né? E isso pra mim já não era uma novidade, né? 12 anos. Dirigindo carreta. Em São Paulo. No trânsito pesado. E a mãe descobrindo isso na carona. E daí a minha mãe viu aquilo ali, ela ficou pasma, né? Vendo dirigindo, batendo marcha e cruzando aquelas 4, 5 faixas no meio daquelas carraiadas, passando embaixo do viaduto, e a carga alta e... Cezinha era botando marcha. E todo faceiro, né? O motorista experiente teve que acalmar a mãe em pânico, claro. Mas isso aí pilota melhor que certos marmanjos, certos motoristas aí. E ela não entendeu daquilo ali. Ela achava que eu era uma criança pequena que eu não entendia de nada. Aí a senhora pegou e falou pra minha mãe, isso aqui, ó, lá na empresa é uma briga quando chega os motoristas lá que quer passar aí pra carregar, pra ir descarregar, porque tem gente que não conhece os lugares e ele conhece tudo já nessa idade. Eu não sei se isso é acalmar, mas basicamente era isso. Era um menino de 12 anos que conhecia São Paulo melhor que o motorista adulto. E que costurava no trânsito, como se tivesse nascido ali. E aí quando chegava um que precisava, ou porque estava cansado, porque não conhecia São Paulo, aí eu ia. Não precisava falar duas vezes, né? Aí o couro comia, né? Dá-lhe marcha e dá-lhe embreagem e costurando, né? O que tava mais devagar na minha frente, eu já saía pro lado, né? Mas quando chegaram em casa, aí o bicho pegou. Mas quando a mãe achou meu pai, a puxada de orelha foi grande, né? E eu só de canto e me cuidando pra não ser o próximo, né? Se o Dr. Simão Bacamarte ouve, ele prende todo mundo na Casa Verde. Bom, ele é a polícia, né? Mas já prescreveu, pessoal, já prescreveu. E foi dessa confusão toda, dessa descoberta, dessa loucura de menino dirigindo carreta que nasceu a tal da frase. Eu acho, pelo menos. Porque ali ele falava de uma loucura que não era só dele, aliás, né? E daqui a pouco eu avistei um caminhão lá na minha frente, mais longe. Aí aquilo foi crescendo na minha frente, foi crescendo e eu chinelando, né? Aí como curioso que eu sou, né? Aí cheguei um lameirão também no outro caminhão. Aí esse não era carreta, era um truque, né? Menorzinho que o meu. Eu cheguei, fui chegando, daqui a pouco eu comecei a ler a frase. Eu olhei e falei, não. Aí li em voz baixa, né? Falei, não é possível. Aqui eu tô alucinado, não tô, eu dormi a noite toda. O que será que Cezinha viu naquele caminhão? Daqui a pouco eu fui e falei, não, agora eu vou ler mesmo de voz alta, né? Escrito, a alegria do doido é encontrar um maluco igual a minha. E aí, como se não fosse loucura o suficiente, ele resolveu dar uma endoidada. Eu falei, então agora vamos ter que descobrir pra ver quem que é o doido, quem que é o maluco, né? E passei do lado, ultrapassei o cara e passei pra lá, buzinando pra ele. E passei, chacoalhei a carreta na frente dele e levantei um lado, levantei o lado de uma roda, levantei, pôs o outro lado e joguei pisca pra lá e pra cá. Daqui a pouco ele entendeu. E foi aquela fuleiragem, né? E pisca farol, e buzina, e... pensa. Até hoje uma pergunta persegue o Cezinha. Só que até hoje eu não descobri quem que era o doido e quem que era o maluco, né? Pronto, falei. Abraço, hein? E talvez essa seja a verdadeira loucura brasileira. A gente nunca sabe direito quem é o doido e quem é o maluco. A gente só sabe que quando se encontram, é festa. Este foi o Rádio PX e as Histórias da Estrada. Eu, Georgia Santos, fiz a produção e o roteiro, além da apresentação. A edição e o desenho de som são da Matraca Podcasts. Rádio PX e as Histórias da Estrada são um oferecimento de Motorista PX. Baixe o aplicativo e tenha o melhor estilo de vida.